30. Regressor Instruction. Capítulo 146. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Kim Sung não estava acostumado a receber presentes. Eu não sabia como tinha sido para ele durante a primeira linha do tempo, mas se alguém fosse pensar sobre seus talentos de alto nível, pareceria que ele era o doador e não o receptor. Essa parecia ser a razão pela qual ele era incapaz de esconder o que sentia. Ele não estava sorrindo, mas sua expressão era de pura alegria. Ele gosta disso. Este era um grifo preto bem conservado. Eu teria ficado desapontado se ele não tivesse feito essa expressão. Por causa de sua raridade, você não poderia ousar medi-lo pelo valor. Se isso fosse classificado com classificações de artefatos, obviamente seria um presente de categoria lendária. Este também foi o motivo pelo qual todos ao nosso redor pareceram muito surpresos. Uau! Era difícil aceitar o fato de que esse presente tinha vindo de mim, e não de uma guilda. Foi muito fácil adquirir, o que não foi o mesmo para os outros. O fato de ter tornado o meu presente público significava que havia muito a ganhar. Desta forma, eu sou capaz de mostrar o quão bom é o relacionamento entre o mestre da guilda e o vice-mestre da guilda. Isso também foi uma reafirmação do meu poder. Isso significava que eu era muito leal a Sung, e esta seria a imagem gravada na mente de todos. Como esperado, Kim Sung balançou a cabeça, parecendo oprimido. Eu estou bem, Kyong-si. Agradeço a oferta. Mas é muito grande. Você definitivamente deve estar sobrecarregado. Isso é muito caro. Você não precisa ficar assim sobrecarregado, Sung-si. Já que recebi tanto da minha viagem, era justo de minha parte fazê-lo. Ah! E recebi isso por pura sorte, então. Mas, claro, eu sabia que ele reagiria assim. Afinal, este foi um grande presente. No entanto, qualquer um podia ver que ele realmente queria, e que estava recusando apenas por educação. Sung simplesmente recusou porque sabia que ainda receberia o presente, no entanto. Isso também é por me deixar adquirir a Juliana. Eu tenho meu próprio grifo, então não se preocupe. Ah! Leve isso rápido, seu bastardo. Você vai aceitar de qualquer maneira. No final, Sung assentiu. Se você disser assim, eu aceitarei com gratidão. Não gagueje. Você realmente não precisa se sentir oprimido. Você pode pensar nisso como o meu pagamento pelas coisas que você me deu. Não. O que estou recebendo é maior. Com certeza vou retribuir essa gentileza. É assim que deve ser. Quando deslizei sobre o grifo preto, vi Kim Sung acariciando-o alegremente. Como doador, me senti muito bem comigo mesmo, e não era apenas Sung que tinha uma expressão tão feliz. Park Deok-gu, Sun Yeon, Kim Hee, Wang Jeong-yeon e Lei Sang exibiam um brilho semelhante em seus rostos. Achei que, com a cerimônia de entrega feita, a festa também acabaria, mas parecia que não. Temos que festejar a noite toda hoje. Sung-si, podemos fazer isso. Certo. Vamos retomar o trabalho amanhã à tarde. É brincadeira. Não seria ruim tirar um dia de folga. É um ótimo dia, então podemos ficar um pouco bêbados. Jin-se, vem aqui e fica com todo mundo. Sim, mestre. Na verdade, me senti cansado da viagem de volta, mas sabia que poderia aguentar um pouco mais. Opa! Tente isso também. Tudo bem. Kyong-se, sobre a próxima programação de voluntariada. Sim. Vou tentar fazer um cronograma. Você não pode me contar o que aconteceu primeiro? É um pouco longo demais para falar sobre isso. A noite foi longa, e nós tivemos tempo, bebendo o tempo todo e nos colocando em dia. Kim Sung não falou muito, mas continuou olhando para nós enquanto sorria. Park Deok-gu se ocupou em dançar. Embora Shu Ye-jin não tenha sido capaz de se adaptar, ela se deu muito bem com todos no final. Tanto Jung Gayan quanto Sun Yeong me bombardearam com perguntas, e Kim Hee foi forçada a ir para seu quarto por Sung, visto que ela ainda era menor. Por um tempo, esqueci todas as minhas preocupações. Só depois que vi o sol começar a nascer é que a festa acabou e fechei os olhos, entregando-me a felicidade que sentia. Toque! 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 Depois de um tempo, acordei com um som de fora da janela. Pensei,
Teria sido bom se eu dormisse um pouco mais, mas tive que abaixar a cabeça porque me sentia pesado por algum motivo. Ah! Metade do corpo da Jungayan estava em mim. Eu parecia me lembrar de levá-la ao quarto dela ontem. Eu não sabia por que ela estava aqui agora, mas ela provavelmente se esgueirou aqui sob o pretexto de estar bêbada. Talvez ela tenha pensado que eu não me lembraria, mas não me importei. Meu corpo estava formigando. Eu não sabia há quanto tempo havia mantido essa postura, mas meu braço está muito dormente. Não me senti envergonhado, pois ela já havia adotado essa tática durante nossas expedições, mas como ela ainda fingia estar dormindo, parecia que eu teria que ficar assim mais um pouco. Toque! Toque! Nesse tempo, o som continuou pela janela. Quando me virei para procurar, vi um passarinho bicando constantemente na janela. Parece que a carta de Marlin Yongai já havia chegado. Bom. Eu sabia que sua resposta seria rápida, mas não tão rápida. Isso provou ser muito vantajoso para mim, pois eu queria muito saber sobre Xuejin. O que aconteceu em Castle Rock era um mistério que eu queria desvendar. Eu não queria identificar sua fraqueza, eu só queria saber o que ela havia escondido. Abri a janela silenciosamente para não acordar Jungayan, e o pássaro entrou na sala. Depois de pegar a carta que estava amarrada em um dos pés, rapidamente escrevi minha resposta, dizendo que a encontraria em breve, e enviei o pássaro mais uma vez. Isso certamente satisfaria Marlin Yongai. Em seguida, abri a carta com cuidado. Estou muito feliz que você me deu esta carta repentina logo após o adeus. Foi menos de um dia, mas eu estava secretamente pensando em você em meu coração. Em tal situação, esta carta comoveu-me como se aquecesse o meu coração abandonado pela fria brisa do inverno. É meu erro que você leu minha mente. Por que isto é tão grande? Fiquei na expectativa ao ver o tamanho da carta, mas a maior parte do conteúdo foi escrita dessa maneira. Parece que Marlin Yongai se esforçou muito para escrever isso. Tenho vergonha de dizer isso como um aristocrata, mas os tempos de sonho que tive com Lei Qiyong no Castelo Real continuam se repetindo em minha cabeça. E se eu pudesse voar no céu como um pássaro? Por favor, espero que meu coração seja transmitido com esta carta. O que diabos é isso? Não entendi. Nunca nós ficamos sozinhos. A duquesa Caterina estava sempre conosco. Claro, considerando o número de vezes que nos encontramos, poderia ser uma possibilidade. No entanto, não houve nenhum incidente em que eu pudesse ter capturado seu coração. Eu havia tentado o meu melhor para apresentar meu comportamento mais educado, mas parecia que meus esforços não foram eficazes. Quanto mais eu lia a carta, mais desconcertado me sentia. Folheei as páginas antes de finalmente encontrar o que queria saber. Não tenho conseguido pesquisar muito por causa da falta de tempo, mas acho que essa é a informação que Lei Qiyong deseja. Como estava com pressa, reuni as pessoas livres e fiz uma investigação. Visitei uma funcionária que antes pertencia à guilda da Xuejin e perguntei sobre ela. Com isso, descobri que a guilda de Little Rock estava intimamente relacionada à nossa propriedade de Castle Rock. Oh! As coisas estavam ficando mais interessantes. Para concluir, a inspeção de nossa propriedade investigou a Little Rock, a qual Xuejin pertencia. Embora tenha sido uma investigação envolvendo várias coisas, lembro que a guilda era principalmente suspeita de contrabandear subprodutos de monstros e sonegação de impostos. Considerando a disposição da Xuejin, não parecia ser ela. Continuei lendo a carta para encontrar mais informações. O motivo da investigação foi que um cidadão livre pertencente a Little Rock fez primeiro um relatório com uma denúncia. Naquela época, eu era muito jovem para participar do evento familiar, então só ouvi falar, mas sei que foi Xuejin quem ajudou na época. Embora ela pertencesse a Little Rock, ouvi dizer que, para o bem de sua consciência, ela se reportou diretamente à nossa propriedade. Denunciante. Pude perceber por que Xuejin veio para Lindell, especialmente azul. Para mim, isso foi um pouco de dor de cabeça. Não tive a intenção de culpar ou criticar suas ações. Ela fez a coisa certa e merecia ser elogiada. Foi realmente um ato de coragem. No entanto, o problema é que seus ex-membros da guilda não pensavam assim. Algumas pessoas livres acham que não devem obedecer às leis do Santo Império. Foi por isso que eles não se tornaram cidadãos imperiais. Seria fácil entender se você pensasse que a cidade livre de Lindell foi criada para essas pessoas. Devido à natureza dessas pessoas, muitas vezes eram mesquinhos com os impostos.
Até certo ponto, muitas pessoas recorreram à evasão fiscal e ignoraram a maioria das leis imperiais. A antiga guilda de Xuejin era provavelmente a mesma ou até pior. Se eles cometeram o ato de contrabandear subprodutos de monstros, então devem ter se envolvido em coisas piores. Por exemplo, o comércio de escravos interraciais. A verdade permanecia desconhecida, mas o importante a notar é que Xuejin era uma denunciante que relatou a corrupção interna de sua guilda. O que aconteceu com ela depois foi óbvio. Ela provavelmente foi marcada como traidora e usada como bode expiatório para muitos de seus fracassos. É assim que nossa sociedade funciona. E, com essa linha de pensamento, também era assim que os denunciantes eram tratados na sociedade moderna. Por causa disso, ela provavelmente não poderia se juntar a nenhuma outra guilda, já que todos a viam como um perigo potencial para seus próprios grupos. Mesmo aqueles que sabiam que ela tinha feito a coisa certa ainda odiariam ser vistos com ela. Eu estava completamente certo disso. Balançando a cabeça, continuei lendo. Na verdade, a guilda de Little Rock foi capaz de evitar a punição devido a evidências insuficientes. Mas quando perguntei ao ex-pessoal da guilda, ouvi dizer que Xuejin deixou a guilda por causa de circunstâncias inevitáveis. A última coisa que ouvi foi que ela partiu para outra cidade porque não conseguiu encontrar um lugar em Castle Rock. Achei que ela teria ido para Lindell, mas não conseguia nem imaginar que Lei Keong conhecesse Yejin. Acho que pode ser chamado de destino. Então, estou certo. Xuejin agiu de acordo com a sua consciência, e isso acabou com sua reputação. Todos a viam como uma bomba perigosa, pronta para expor os segredos da guilda caso ela achasse adequado fazê-lo. Embora eu pessoalmente entendesse e respeitasse seu modo de vida, seria uma mentira dizer que eu não pensava o mesmo que essas pessoas. Ah, estamos com problemas. Devido à minha natureza ansiosa, a preocupação começou a borbulhar dentro de mim. Regressor Instruction capítulo 147. Claro, tudo era legal até certo ponto. A razão para confiar na gerente Kim Yeon, especialista em direito imperial, era que ela fazia bom uso da lei. Isso acontecia porque havia secretamente muitas maneiras de evitar a rede conhecida como lei imperial. Não havia espaço para problemas depois que a investigação chegasse, mas isso por si só já poderia parecer um pouco perigoso aos olhos da Xuejin. Se ela era uma mulher de princípios, então talvez ela tenha notado os males dentro da guilda enquanto eu estava fora. Esse não é o único problema. O serviço voluntário da Sun Yeon também pode ser um problema. O trabalho de remoção de lixo em favelas pode ser visto como uma contribuição para a sociedade ao capturar e matar criminosos do ponto de vista de algumas pessoas, mas para ser preciso, também foi um crime. O fato de eu poder controlar a mídia sozinho pode não agradar às pessoas que estar ligado aos seus próprios valores. Pessoas como Xuejin provavelmente pensariam que a imprensa deveria ser transparente. Do meu ponto de vista, ela seria um obstáculo. Conforme sua autoridade e influência dentro da guilda aumentam, eu ficaria mais limitado com o que posso fazer. Yun-sung. Por que ele tinha que fazer isso agora? Por um momento, o ressentimento me preencheu. No entanto, não era hora de ser exigente. Eu precisava que Azul crescesse o máximo possível. Achei que Xuejin iria evitar de fazer o mesmo devido à sua experiência anterior, mas eu sabia que não seria fácil mudar os valores pessoais. Ela pode ignorar minhas atividades nas primeiras vezes, mas eu sabia que ela e eu não nos daríamos bem no final. Primeiro, eu tive que avaliar como as coisas iriam. Com isso em mente, eu gentilmente me soltei da Jungayan, indo ao banheiro para me lavar. Em nenhum momento, eu estava vestido e em movimento. Inicialmente, pensei que Jungayan estava apenas fingindo estar dormindo, mas parecia que ela realmente ainda estava dormindo. Logo de cara, decidi visitar Kim Yeong. Fiquei um pouco triste, visto que era dia de folga, mas com certeza seria melhor eu cuidar disso bem antes. Toda a casa da guilda estava em silêncio, como se todos ainda estivessem dormindo. Quando fui bater na porta da Kim Yeong, uma criança abriu. Ah! Olá! Sua mãe está? Mamãe! O tio está aqui. Mamãe! Eu sabia que não tinha idade suficiente para ser chamado de tio, então isso definitivamente doeu. Enquanto as crianças chamavam freneticamente pela mãe, tive que sacudir a cabeça. Eu sabia que nada era mais desconfortável do que ter um chefe ligando repentinamente para um funcionário durante um feriado. O sentimento de pena voltou,
Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Você tem que sofrer tanto quanto você recebe. Desde que ela havia sido promovida a gerente, situações como essa eram inevitáveis. Depois de algum tempo, Kim Myong atendeu a porta, obviamente com pressa. Ver vice-mestre da guilda. Por que você veio? Sinto muito por incomodá-la no seu dia de folga, mas tenho algo para conversar. E também tenho que escrever um novo contrato. Na verdade, vim para fazer os dois. Se você pudesse me dizer. Ah, é um caso pessoal que não quero contar a ninguém. Eu sinto muito. É relacionado ao trabalho. Posso entrar? Sim. Mas está meio bagunçado. Esta foi a primeira vez que entrei em uma sala usada por um dos funcionários da nossa guilda, e foi definitivamente o melhor do que eu pensava inicialmente. Parece que tratamos nossos membros melhor do que eu pensava inicialmente. Claro, Kim Myeon tinha ganhando um quarto melhor por causa de seus filhos, mas o dentro, assim como os eletrodomésticos, pareciam estar em muito boas condições. Quando olhei em volta, percebi que seus filhos me encaravam, parecendo assustados com a minha presença. Fingindo não notar sua cautela, sentei em uma cadeira próxima. Você comeu? Não. Ainda não. Vim assim que me levantei. Você está bem para? Está bem. Parece que você já comeu. Eu não posso te incomodar. E as crianças? Ah, sim. Podem ir para o quarto por um minuto. Sim. Veio a resposta imediata, e eles foram e seguiram meu pedido. Ah, eles são muito obedientes. Eles amadureceram em uma idade tão jovem. É reconfortante, mas também me deixa muito triste. De qualquer forma, posso perguntar para que tipo de negócio você veio? Eu só tenho algumas coisas para verificar. Como eu disse, também irei prosseguir com a parte do contrato novamente. O salário anual é de 700 ouro. Ok. Eu sabia que Kim Myong não acreditaria nisso. Era difícil para um funcionário receber 700 ouro por ano. Isso foi equivalente a cerca de 70 milhões de won, o que não foi fácil de receber mesmo na Terra. Seu salário anual é de 700 ouro, e você pode receber um aumento salarial dependendo do seu desempenho. Isso é demais. Não é. Isso porque a quantidade de trabalho que você fará é quase isso. Já sei que você está ganhando mais do que seu salário anual. Se você olhar para o contrato, as condições de bem-estar também mudaram, então eu acho que você deveria repassá-las também. Obrigado. Por favor, leia devagar e assine. Não tem que ser hoje. Tudo bem. Ah, e outra razão para vir aqui hoje. Sim. Eu gostaria que você me falasse sobre Xuejin. Como eu disse ontem, ela é boa, é. Não assim. Quero que você me diga o que ela fez e lidou com minha ausência. Se ela fez algum pagamento, informe-me sobre qual documento ela pagou e se houve algum problema na forma como ela lidou com as coisas. Conte-me até o menor detalhe de sua personalidade, comportamento ou qualquer coisa, na verdade. Ah, claro, o fato de eu estar perguntado sobre ela é um segredo. Sim, é claro. Os olhos da Kim Myong se arregalaram neste momento. Era evidente que ela não tinha certeza do que estava acontecendo. Há algo de errado com a Xuejin? Não é realmente um problema. Em vez disso, ela está muito limpa. Oh, eu acho que preciso explicar seu passado primeiro. Tudo bem. Xuejin mudou-se de Castle Rock para Lindell porque ela é uma denunciante. Ela expôs a corrupção de sua guilda anterior e foi forçada a sair. Conforme o boato se espalhou, ela não poderia se juntar a outras guildas ou clãs em Castle Rock, e foi forçada a vir para Lindell. Ela provavelmente sabia que Sung se estava recrutando. Sim. É claro que ela está certa, mas isso não significa que seja algo com que eu não possa me preocupar. Eu perguntei por causa do que tenho lhe contado. Você entende do que estou falando? Sim, sim. Claro, ela sabia o que eu quis dizer. A conclusão da minha pergunta foi: ela alguma vez fez algo que a tornaria culpada? Se sim, Xuejin sabia disso. Eu sei por que você está preocupado. Vice-mestre da guilda. Estou aliviado. Você pode relaxar, não precisa se preocupar muito. Em primeiro lugar, eu estava lidando com a parte que parecia ser um problema. Algumas coisas relacionadas à fábrica de poções, impostos e a cidade livre de Celia, eu cuidei e relatei ao mestre da guilda. Ah, isso foi realmente uma coisa boa de se ouvir.
Shueijin lidou principalmente com tarefas em um campo mais direto, como a equipe de resposta à crise e a equipe de estratégias de masmorras. Eu não sabia o que especificamente, no entanto. Não. Tudo bem. A guilda em si é transparente e muito limpa. Você pode ter certeza de que não infringiu a lei e que todos estão trabalhando de acordo com a lei. Isso é um alívio. E quanto à parte moral? Ah, apenas me diga honestamente o que você sabe. Quando olhei para Kim Myeon, pude vê-la sentindo novamente e abrindo a boca. No caso do mercado de poções, pequenos clãs e aposentados privados têm um monopólio que dificulta a movimentação, mas não há problemas jurídicos também. Se você iniciar o projeto de assistência à Lindealquimia desta vez, não haverá nenhuma disputa. Na verdade, a imagem da nossa guilda é muito boa. Tudo parece estar funcionando bem. Kim Myong abaixou a cabeça envergonhada. Eu fiz a coisa certa ao escolher ele é competente. Ela era diferente de merdas como eu. Comparada a mim, que só sabia agitar, fabricar coisas para as pessoas acreditar e trapacear, ela era uma intelectual genuína. No entanto, era bom tê-la ao meu lado, pois ela também me faria parecer muito mais competente. Bom. Obrigado. Por causa disso, você pode aguentar um pouco mais. Com isso em mente, mudei seu salário para 1.000 euros, 300 a mais do que o inicial. Eu podia ver os olhos de Myong se arregalando, mas continuei a falar como se nada grande tivesse acontecido. Eu dou a você um salário anual que se ajusta à sua capacidade. Eu realmente gosto que as peças que podem ter problemas tenham sido retiradas antes e processadas. Isso. Nada comparado à sua bondade. Não. Não. Não existe bondade. É ridículo dizer que é gentileza pegar uma joia que rola. Oh, existem outros detalhes. Por exemplo, algo sobre quanta autoridade o mestre da guilda deu a Yejin. Se eu puder falar objetivamente. Sim. Eu meio que sinto que é demais. Quando penso em sua habilidade e caráter, entendo que é melhor estar em uma boa posição, mas ela tem mais autoridade do que eu esperava. Ela está no mesmo nível que nossa gerente Kim Mi-young. Bem, estou apenas agindo como um representante do vice-mestre da guilda, nada mais nem menos. HMM. Yejin é diferente. Depois de recrutar Shu Yejin, o mestre da guilda colocou imediatamente no trabalho e transferiu vários cargos. Era apenas uma história, mas ouvi dizer que Shu Yejin também serviria como secretária da guilda. Eu entendo o lema da Guilda Azul, mas há muitos comentários de que parece que ela deu autoridade para superar os outros membros do grupo. Muitos membros estão preocupados. Entendo. Além do caráter e habilidade da Shu Yejin. Ah, eu entendo do que você está falando. Claro, isso não significava que Myong estava com ciúmes da Yejin. Ela não era esse tipo de pessoa, e elas estavam em níveis diferentes. Não importa o quão bom Myong fosse, Shu Yejin era muito mais forte em termos de estatísticas, com um dos melhores poderes. Ela era o tipo de pessoa que já tinha sucesso garantido. A partir disso, eu sabia que Kim Myong estava apenas preocupada com o aumento repentino de poder da Yejin. Ah, mas o nosso vice-mestre da guilda. O fato de ela estar cuidando de mim me surpreendeu e me agradou ao mesmo tempo. Obrigada por se preocupar comigo. É apenas natural. Claro, o mestre da guilda disse que iria decidir sobre a posição-chave da Shu Yejin depois de discutir comigo, mas acho que ele já se decidiu. HMM. Secretária da guilda. Em termos de posição, ela tinha o mesmo poder que o vice-mestre da guilda. Claro, meu título era um degrau acima do dela, mas ela tinha tanta autoridade quanto eu. Eu sabia que Kim Il-sung não estava tentando criar uma divisão de poder. Ele provavelmente estava ansioso para saber como a Azul se desenvolveria se Yejin e eu trabalhássemos juntos, mas ela e eu éramos tão incompatíveis quanto água e óleo. Eu não culpei, no entanto. Il-sung não conseguia ler as janelas de status como podia e, portanto, provavelmente não percebeu o quão incompatíveis eu e ela éramos. Ah, isso é ruim. Eu estava começando a perceber por que Il-sung falhou na primeira linha do tempo. Talvez ele tenha sido apunhalado pelas costas por caras como eu várias vezes. Estou certo disso. Regressor Instruction capítulo 148. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido da primeira vez, mas considerando suas estatísticas, eu sabia que Kim Il-sung tinha recebido uma posição elevada naquela época.
Supondo que Xuejin fosse a tenente, a guilda que ele liderou no passado deve ter sido direita e inflexível. Se seus inimigos fossem como Lei Ji ou eu, teria sido fácil para nós derrotá-los. Desta forma, eu poderia imaginar como Yun-Sung havia falhado. Era muito simples bater em humanos que não estavam acostumados a ser apunhalado nas costas, pois eles não sabiam da complexidade que humanos como eu possuíam. Com isso em mente, imaginei que Kim Il-sung deve ter sido atingido por Jungjinho, e provavelmente também por Ito Souta. O que você faria se não me tivesse, Il-sung? Não, talvez Lei Seolho fosse o suficiente para humilhá-lo. Supondo que Ito Souta tenha conseguido se estabelecer em Lindell por meio daquele velhote, ele também teria sido capaz de exercer um grande poder. Voltando aos meus sentidos, percebi que Kim Myong estava olhando para mim. Se você tiver alguma instrução. Não, não, está tudo bem. Acho que seria bom esperar por agora. Oh, mas você ainda terá seu seguro, então seria benéfico para você ter livros e materiais que poderiam ser usados quando o auditor imperial atacar. Ah, claro. É muito reconfortante ter você aqui, Kim Myong. Obrigado. Eu sinto muito por tomar seu tempo em um dia de folga. É melhor eu ir agora. Não. Estou feliz por ter ajudado. Xuejin não saiu da minha mente o tempo todo que conversei com Kim Myong. Embora nada sobre ela tivesse sido oficialmente decidido, eu já tinha planejado controlá-la. Azu já havia aceitado Xuejin, e eu já havia afirmado o quanto Kim Il-sung confiava nela. Considerando que eles estavam juntos na primeira linha do tempo, havia uma grande probabilidade de eu não conseguir quebrar a confiança que eles tinham um pelo outro. Considerando o potencial de crescimento da Xuejin, também seria difícil encontrar defeitos nela. A maneira mais apropriada de fazê-la se interessar por mim era transformá-la da mesma forma que fiz com Ayan. No entanto, só de pensar nisso me deixou constrangido. Eu já tinha visto os efeitos colaterais da Ayan Yeon, e não eram nada bonitos. Além disso, não acho que seria o tipo dela. Depois de me despedir da Kim Myong e sair, andei pelos corredores, me sentindo perdido por algum motivo. Seria legal da minha parte fazer uma pausa sem me preocupar com nada, mas com os acontecimentos repentinos, eu sabia que seria impossível para mim relaxar, dada a minha personalidade. Claro, não demorei muito para decidir meu próximo destino. Eu só conseguia pensar em um lugar para ir. Yun-sung. Seria certo eu falar com Kim Il-sung, o mestre da Guilda Azul, sobre os planos futuros da guilda para Xuejin. Se ele soubesse o que o futuro reservaria, provavelmente tomaria a decisão mais racional com base nesse futuro. Como isto é uma folga. Eu estava ocupado no momento em que acordei. O mestre da guilda está aí? Ele provavelmente está no escritório agora. Ah! Eu não sabia se deveria me sentir confortado, mas pelo menos eu não era o único trabalhando duro. Este seria definitivamente um ótimo momento para falar sobre trabalho. Quando bati na porta, ouvi uma voz familiar. Entre. Entrei e encontrei Kim Il-sung sentado em sua mesa. Xuejin também estava lá, e os dois olharam para mim quando me aproximei deles. Ah! Eu não esperava vê-la aqui. Bom que você está aqui. Eu estava prestes para chamar você. Ah, entendo. Você já comeu? Não, não. Então, vamos fazer uma refeição juntos. Sim, claro. Isso é mais incômodo do que eu pensava. Eu estava começando a entender por que Jungayan fica tão brava ao me ver com outras mulheres. Claro, essa situação era diferente, mas o fato da Yejin e Yun-sung conversarem em particular me incomodou. No caso da Jungayan, ela estava preocupada com o que eu fazia com outras mulheres. Agora eu sentia pena dela. Terei mais cuidado no futuro, Ayan. Enquanto eu enviava um pedido de desculpas a Jungayan em meu coração, Kim Il-sung falou. Você tinha algum negócio para falar comigo? Sim, mas não é grande coisa. Você pode falar confortavelmente. Kim Il-sung falou com carinho evidente em ambos os olhos. Claro, essa foi uma reação natural. Antes mesmo de eu ter presenteado ele com o grifo, Yun-sung já confiava muito em mim. Eu só estava curioso sobre quaisquer planos ou programações futuras que temos. Ah! Graças a Yejin, a estabilização da guilda está sendo concluída até certo ponto. Parece normal para nós fazermos uma expedição. É hora de voltar ao meu trabalho. Eu me pergunto se você está pensando o mesmo que eu.
Sim, na verdade, eu também estive pensando nisso. Como esperado. Acho que seria melhor avisar antes. No seu caso, você precisará preparar um cronograma antes, pois está lidando com vários trabalhos ao mesmo tempo. Sim. Sung está certo. Claro, Sung não tinha a intenção de me abandonar durante a expedição desta vez. Eu havia provado o meu valor, e ele julgou que ter eu seria uma vantagem. Embora meu poder de ataque fosse insuficiente em comparação com outros magos, eu tinha a habilidade de lidar com Jungayan, a flexibilidade para me adaptar a situações repentinas e o impulso para carregar o grupo se necessário. Ele deve ter achado que eu precisava trabalhar mais do que o esperado, pois também queria ver meu crescimento como alquimista. Por isso, ele não me deixaria para trás. A coisa mais importante para eu focar era não ficar para trás durante a expedição desta vez. Não houve decisões definitivas ainda, mas acho que você está certo. É importante para nós expandir nossos fundos por meio de vários negócios, mas graças a Kilionxi, agora podemos sair. Também tenho me concentrado em muitas coisas, mas acho que seria melhor avisar antes. Ah, acho que nosso próximo destino será Castle Rock. Castle Rock? Sim. Marlene Yongai com certeza ficará feliz. Eu não sei exatamente, mas ouvi dizer que eles viram sinais de anormalidade com os monstros em Castle Rock. Ou uma nova masmorra apareceu, ou um monstro heróico fez a área em que ele vive. HMM. A probabilidade é pequena, mas também pode ser uma onda monstruosa. Há muitos campos de caça perto de Castle Rock, então não seria ruim fazer uma expedição ao redor dela. Eu quero ouvir o que você pensa, Kilongsi. Ah, parece bom. Estou um pouco surpreso ao descobrir que não é perto de Lindell. Pensando bem, Shuejin disse que era de Castle Rock, então acho que seria um pouco mais fácil com a ajuda dela, certo? Sim, vice-mestre da guilda. Eu conheço. Esqueci de te dizer, mas estava pensando em expandir nossas vendas com a poção básica. Claro, vamos priorizar a expedição, mas não será ruim assinar contratos de fornecimento com guildas estáveis dentro de Castle Rock, estou certo? Sim, mestre da guilda. Embora não seja maior do que Lindell, o mercado em si é bom. A maioria das guildas lá vive de expedições. Também haverá menos padres lá do que aqui em Lindell. Isso mesmo. Olhei para a Shuejin e vi que ela não parecia muito bem. Ela havia se conformado em morder o lábio com culpa ao responder minhas perguntas, e parecia que ela também não esperava que fôssemos a Castle Rock para nossa expedição. No entanto, Sung parecia pensar que tinha que trazê-la junto. Essa expedição será muito difícil. A resposta estava na resposta do Sung. Pode ser uma expedição de masmorra simples, ou pode acabar sendo um ataque de monstros com nível heróico. Então, há a possibilidade de encontrar uma onda monstro. Nesse ponto, eu estava começando a sentir que estávamos indo para Castle Rock para cuidar do que quer que acontecesse no futuro. De qualquer forma, eu poderia me beneficiar dessa expedição. Afinal, ia melhorar a qualidade da nossa festa. O que mais gostei, foi o fato de poder saber mais sobre Shuejin. Sim, essa é definitivamente a melhor parte. Eu teria a chance de falar diretamente com o líder de Little Rock sob o pretexto de uma visita a negócios. Embora Sung parecesse triste ao ver Shuejin, que de repente parou de falar, ele parecia não ter intenção de mudar de ideia. Quando posso me preparar para a expedição? Sung-se. HMM. Que tal partir imediatamente amanhã? No caso de commodities NT são produtos que funcionam como matéria-prima, eles podem ser adquiridos mais tarde, mas acho que vou precisar descobrir pessoalmente como iremos distribuir as poções. Entendo. Na verdade, pensei que partiríamos em 1 ou 2 meses, mas não parece haver nada de errado em fazer isso agora. O problema é onde ficaremos. Eu não acho que você precisa se preocupar com acomodação. Sou um pouco íntimo da filha do Lord Castle Rock. Talvez pudéssemos fazer uso disso. Ah! Marliongai definitivamente me receberia de braços abertos. Mesmo depois de termos chegado ao restaurante para a refeição, nossa conversa girou em torno de nossa expedição a Castle Rock. Shuejin não foi tão participativa aí, embora Sung tenha notado isso, ele optou por não apontar. Ela evidentemente tem mais lembranças do lugar. Embora Yejin soubesse que ela voltaria lá, ela não esperava voltar tão cedo.
Considerando que ela estava em Lindau há pouco tempo, ela ainda era provavelmente um dos tópicos mais quentes de Castle Rock. Fora isso, a conversa foi um pouco simples. Pareciam gentilezas de rotina. Kim Il-sung parecia elogiar Shueijin conscientemente e parecia apelar para mim sobre seus pontos positivos, mas quando a refeição estava quase acabando, eu fui capaz de perceber por que ele havia dito esse tipo de coisa para mim. Quando Shueijin foi ao banheiro, Kim Il-sung falou comigo. O que você acha, Ki Yong-si? O que você quer dizer? Quero dizer, sobre Yejin. Ela não parece ser uma pessoa má. Ela é capaz e sua disposição é ótima. Acho que sei bem por que Il-sung se a recrutou. Dada a força e o potencial de crescimento futuro, ela é uma pessoa cobiçada em todos os lugares. Isso é um alívio. Eu estava preocupado se você se sentisse desconfortável. Eu diria abertamente que estou desconfortável se realmente estivesse, seu bastardo. Parece que o momento é um pouco cedo, mas como eu disse ontem, gostaria de nomear Yejin para uma posição-chave. Estou curioso para saber o que você acha. Essa pode muito bem ser a razão pela qual Yoon-sung tentou me chamar hoje. Enquanto ele me olhava com expectativa, fiquei feliz por ele me respeitar o suficiente para me perguntar, mas também me senti um pouco desconfortável. Ah, bem, eu sou. Tive que pensar muito sobre isso antes mesmo de dar uma resposta. Regressor Instruction capítulo 149. Bem, eu sou. Tive de pensar muito sobre isso antes mesmo de dar uma resposta. O tipo de resposta que eu queria dar era bastante óbvia. Claro, eu não queria que ela ganhasse mais poder do que o necessário, mas também não queria mostrar meu desprezo por ela. Não seria fácil conseguir os dois, mas decidi que valia a pena tentar. Eu não queria dar a Kim Il-sung a impressão de que eu era alguém insaciável por poder. É uma coisa boa ele ter pedido minha opinião. Antes disso, estou curioso para saber exatamente qual posição-chave você vai dar a ela. Já sabia que o cargo seria de secretária da guilda, mas claro, tinha que falar novamente. Ah, na verdade, tenho pensado muito sobre isso. Sim. Se estiver tudo bem, estou pensando em colocar ela secretária da guilda. Ponto de interrogação. Secretária da guilda. Ah, entendo. Isso. Bem, eu pensei muito sobre isso, mas acho que sua vida vai ficar muito mais fácil por causa disso também. Já que você tem tantas tarefas, Yejin será capaz de ajudar. Você. HMM. Você provavelmente ficará surpreso se verificar como ela lida com as coisas. Sim. Ela ajudou em todos os aspectos que você nem consegue imaginar. Entendo. Honestamente, eu era contra isso, não importa o que Il-sung falasse. Eu também podia vê-lo se remexendo nervosamente enquanto pensava em como responder. Ah! Eu fui capaz de perceber por que ele tinha tal expressão. Primeiro, ele percebeu que eu não estava feliz com isso. Em segundo lugar, ele parecia se sentir culpado por tentar colocá-la em uma posição elevada sem ao menos me consultar de maneira adequada. Claro, ele estava me perguntando agora, mas o fato de que ele estava incomodado ainda era evidente. Que bastardo fofo. Minha expressão desagradável deve ter impedido sua ideia de que eu gostasse de seu plano. Ele deve ter ficado com vergonha de ver que eu, a estrela de seu suposto presente, não parecia feliz depois de abrir o presente que lhe havia apresentado. Não, ele deve ter notado meu desconforto também. Nesse ponto, Kim Il-sung deve ter percebido que havia cometido um erro. Isso porque ele não era um tipo de pessoa teimosa. Meu rosto desagradável bloqueou sua ideia de eu gostar disso, concordar ou ficar feliz com isso. Eu não sabia como Il-sung havia falhado na primeira linha do tempo, mas graças a isso, ele parecia mais sintonizado com as condições psicológicas e físicas dos membros de seu partido. Especialmente sobre mim. Isso se tornou óbvio para mim quando me lembrei da sua expressão devastada quando me pediram para ir para o Sacro Império que Il-sung não era um ditador. Embora fosse nosso mestre da guilda, ele reconhecia suas deficiências e sabia quando precisava da ajuda das pessoas ao seu redor. O que importava era o fato de eu ser uma das pessoas que ele procurava para pedir conselhos. Isso mesmo. Depois de avaliá-lo cuidadosamente, comecei a falar. Eu não sei. Ah! Eu posso ver o quão competente a Yejin é, mas eu acho que é um pouco cedo. Acho melhor ficar mais vigiando ela. Ah! Em primeiro lugar, eu entendo como Il-sung se pensa.
Você tomou essa decisão por minha causa, que estou sob pressão. Isso é muito atencioso da sua parte. Sim. Mas eu acho que se ela repentinamente conseguir a posição de secretária da guilda, isso vai causar uma sensação de desconforto em outros membros da guilda. Claro, esta é apenas minha opinião pessoal. Mas talvez isso precise de um pouco mais de tempo. Do ponto de vista de um funcionário da guilda, parecerá que um seu que nunca teve parentesco com a empresa assumiu repentinamente o controle. Ah, eu não pensei nisso. Mas quando você não estava aqui, ela parecia se encaixar bem o suficiente. Então, eu fui o único que não viu. Ah! Embora eu não tenha mostrado minha intenção direta, usei minha habilidade para fazê-lo entender meu humor. No momento em que lancei um olhar desapontado a Insung, ele se encolheu por reflexo. Estou um pouco decepcionado com você, Insung. Minha expressão parecia dizer isso. Claro, isso foi apenas uma atuação da minha parte. Insung parecia mais envergonhado do que antes. Ele não esperava que sua pergunta recebesse esse tipo de reação minha. De certa forma, fiquei feliz porque ele fez isso pensando em mim. Isso mostrou que ele se preocupava comigo, mas eu não mostrei isso. Fiquei meio feliz porque Kim Il-sung fez isso porque se importava comigo, mas não demonstrei. Mesmo um menor suspiro da minha parte parecia funcionar. Lentamente, Il-sung foi percebendo que o assunto da nomeação da Xuejin era um assunto delicado. Eu não quis. Não. Eu acredito em Il-sung. Você nunca fez a escolha errada até agora. Pessoalmente, acho um pouco irracional, mas confio no seu julgamento. NT, irracional igual que não pertence ao domínio da razão, nem provém do raciocínio, ilógico. Não. Eu acho que vai ficar tudo bem. Obrigado por me perguntar, mas o mestre da guilda do clã é Sung, então você pode fazer o que quiser. Você parece ter entendido mal. Não, isso não é um mal-entendido. Bem, eu estava pensando sobre isso porque Kilong-se parecia cansado. Não tenho planos de nomeá-la agora, e também porque a Jinsi está muito desconfortável com isso. Entendo. Sim. Eu esperava que ele reagisse assim. Normalmente, o que as pessoas diriam nessa situação era: eu fiz isso por você. No entanto, isso não aconteceu. Eu não estava com raiva, mas enquanto continuava a enviar uma atitude estranhamente desapontada, pude ver sua expressão frustrada. Você nem sabe por que estou fazendo isso. Para expressar um exemplo, lancei um movimento especial, conhecido como você não sabe por que estou decepcionado. Claro, o efeito foi melhor do que eu imaginava. Me machucou ferir os sentimentos do Sung, mas tive que atrasar a nomeação da Xuejin o máximo possível. Sung-se. Você pode esquecer o que eu disse antes. É apenas um pensamento pessoal. Se você acha que Yejin é adequada para o trabalho, você pode nomeá-la sem qualquer rejeição da minha parte. Pegue todo o fardo. Ah, só estou dizendo, mas não há nada mal interpretado. Claro, você pode pensar assim do seu ponto de vista. Não estou desapontado. Estou desapontado. Estou muito desapontado. Eu estava distorcendo tudo o que disse. Embora ele possa pensar que eu estava bem com isso, seria difícil para ele nomear Xuejin agora. Não importa o quão estúpido Sung pudesse ser, eu sabia que ele não era tão lento. Acho que consegui atrasar um pouco. Eu sabia que Xuejin acabaria garantindo uma posição elevada para ela de qualquer maneira. Eu também sabia que teria autoridade para usá-la adequadamente. Seria um desperdício remover um membro capaz. Sua imagem como denunciante também ajudaria em nossa publicidade. Seria ignorante da minha parte não usar alguém forte e inteligente como membro do partido. O único problema foi quando ela entrou. Quase parecia julgar o jogo de cabo de guerra pelo poder. No entanto, depois que os problemas ao redor dela foram resolvidos, eu estava pronto para trabalhar mais do que qualquer outra pessoa para explorar seus talentos. Como um cachorro. HMM. Eu vou indo, Sung-se. Ah? A refeição acabou. Preciso me preparar para ir a Castle Rock. Sim, está bem. Vou pedir os itens básicos primeiro, mas se houver alguma necessidade adicional, gostaria que você instruísse e enviasse como um documento. Ponto. Era hora de eu ir e, quando abri a porta, vi o pessoal da guilda prestes a entrar. Oh, Kilong-se. Foi então que Kim Il-sung decidiu me agarrar enquanto me chamava em voz alta. Naquele instante,
Todos os olhos se voltaram para nós. Eu pude ver a maioria dos membros da guilda corando. Algumas das funcionárias até começaram a gritar. O que? Eu ainda tenho algo a dizer. A atmosfera ao nosso redor havia se tornado muito incomum. Eu ouvi alguns, eu avisei alguns, ó. Eu imediatamente percebi o que todas essas pessoas estavam pensando. Não é isso. Ah, foda-se. Isso. Acho que não pensei direito, Killong. Eu entendi. Solte meu braço. Eu só queria aliviar seu fardo. Isso parece ainda mais estranho. Kim Sung pareceu lutar consigo mesmo um pouco antes de falar mais uma vez. Como Killong se disse, seria melhor atrasar um pouco o tempo. Se você se sente confuso, peço desculpas sinceramente. Eu sei que o momento foi estranho, considerando que você acabou de voltar. Não, isso. Killong-se também precisa de tempo para conhecer Yejin-se. Eu também entendo que os outros membros da guilda podem se sentir desconfortáveis. Claro, Killong-se também pode sentir uma sensação de incompatibilidade. Você está um pouco envergonhado e, naturalmente, desapontado. Eu não pensei sobre isso. Aquilo parecia um sincero pedido de desculpas. Parecia que um estranho mal-entendido havia ocorrido, mas não foi ruim. Jungaian não era a única pobre quando se tratava de relacionamentos humanos. Meu querido regressor, que viveu mais vidas do que eu, também era bastante desajeitado. Ele era como um trem, simplesmente direto e geralmente inflexível. Ele é bem-intencionado, NT, também é à disposição dele. O fato desse cara ter passado por muita coisa e ainda manter sua humanidade era incrível. O Kim Sung que conheci no tutorial era diferente do Kim Sung agora. Ele parecia estar se recuperando lentamente. Não é ruim. O fato de ele ser uma pessoa de bom coração me confortou. Se eu fosse ele, não teria me desculpado por essa situação. Não é nada mal mesmo. Eu olhei para ele antes de falar mais uma vez. Não. Está muito bem, Yun-sun-si. Metade das minhas palavras foram sinceras. Eu vou te perdoar, seu bastardo. Regressor Instruction capítulo 150. Então, o que aconteceu, Youngmin? Correu tudo bem? Foi muito bem. Ah. Por que você pergunta? Passaram-se alguns dias desde minha conversa séria com Kim Sung. Foi Park Deokigul agora quem pensou em me perguntar, enquanto nós dois arrumamos nossas malas. NT, também buguei, tipo eles falaram que ia no outro dia. Nenhuma coisa. Foi um pouco inesperado. Ah. Como está nosso Nung-si? Não sabia o que dizer. Eu só percebi que Kim Sung parecia um pouco deprimido com a nossa interação. Não conseguia descobrir o que Shuejin significava para Kim Sung, mas o homem deve ter percebido que ele a colocou em uma posição que eu não poderia aceitar. Eu sabia que ele deu a desculpa de preparar isso para mim, mas eu sabia que havia algo mais por baixo. Como resultado, ele percebeu sua culpa. Ele parecia um cachorrinho abatido. Eu sabia que Sung esperava uma reação positiva de mim. No entanto, se dependesse de mim, eu faria o meu melhor para reduzir a autoridade de Yejin. No mínimo, todo o poder que eu tinha atualmente deve permanecer até que Kim Myeong possa terminar seu trabalho. Tudo isso eu disfarcei sob o pretexto da Shuejin ser um membro inteiramente novo. Na verdade, além de suas habilidades, houve muitas especulações sobre ela e Sung estarem em um relacionamento. Parece que ele não sabe. Deixando de lado as razões pessoais, eu sabia que não era o momento certo para Shuejin ser colocado em uma posição de poder. No entanto, não seria bom para mim discriminar abertamente. Com isso, olhei para Park Deokigul e falei mais uma vez. Bem, ele parecia um pouco triste com isso, mas acabou concordando comigo. Estou feliz, então. O que há com essa cara? Não, não é grande coisa. Estou apenas surpreso com o fato de que vocês dois tivessem opiniões diferentes. Não houve problemas. Eu sei, só ouvi coisas. O que você ouviu? Bem, o que as funcionárias da guilda estão dizendo é, os rumores afirmam que Ingnin e Yang se brigaram. Isso é verdade? Ah. Espera. Você realmente brigou? Não é tão grande quanto você pensa. Acabamos de ter alguns mal-entendidos, então você não precisa se preocupar com isso. Fiquei desapontado por ele ter tomado uma decisão importante só a dizer por último. Então, como resultado, recebi um pedido de desculpas e tudo está normal.
Se eu continuar indo contra isso, pode haver atrito, mas não vai acontecer. Em qualquer caso, acho que Xuejin é competente e aqui na Azul, precisamos de talentos como ela. Ah, só estou dizendo, não vá a lugar nenhum e fale sobre isso. Minha boca é um túmulo. Você preparou tudo que você precisa. Quase tudo. Posso verificar? Espere um pouco. Já faz um tempo que não fazemos uma longa expedição. Não pode haver erros. Ao olhar em volta, vi outras pessoas ocupadas se preparando para a expedição. Wang Zhongyan tinha vindo para ajudar Park Deokigu com seus pertences. Jungaian, Sun Liong e Qin He também estavam demorando bastante para organizar suas bagagens. A maioria dos membros ficou desconcertados com a notícia de que de repente estavam partindo para Castle Rock. Mesmo assim, eles eram experientes, e em nenhum momento, eu os vi transportando todos os itens sem perder nada. A equipe da guilda se mostrou mais ocupada do que os membros do grupo. Vozes altas por toda parte. Tem certeza de que embalou os suprimentos lá? Sim, Park Jung-ji. Você também providenciou para que os itens fossem enviados mais tarde, certo? Sim. Então, kits de alquimia, catalisadores consumíveis e equipamentos reservas foram colocados no depósito. Coloque o alimento do grifo lá também. Tudo bem. Com a magia de proteção básica, gerencie os itens para que não sejam danificados. Vou verificar e dizer aos membros da equipe para ficarem de prontidão. Sim. Foi bom vê-los se preparando para a expedição por conta própria, sem eu ter que cuidar de tudo. Mas, gerente, ouvi dizer que vai ser uma longa expedição, mas parece que tem muito estoque. Existem muitas listas para comprar em Castle Rock. Os suprimentos organizados são mais do que o nosso orçamento pode suportar. É diretamente solicitado pelo mestre da guilda, então apenas siga as ordens. Não é nosso trabalho ser curioso ou ter perguntas. Tudo o que precisamos fazer é entregar os suprimentos sem erros. Sim, claro. O interessante é que os suprimentos que iam para a expedição de Castle Rock, na verdade, pareciam excessivos em comparação com a expedição de costume. Tive certeza de que Park Jung-ji, considerado chefe da equipe de apoio à expedição, entendeu isso da melhor maneira. Ele não pôde dizer nada porque o mestre da guilda ordenou, mas mesmo que eu pensasse sobre isso, os itens que entraram nessa expedição eram um pouco estranhos. Claro, considerando a situação atual em Castle Rock, fazia sentido até certo ponto. Eu não sabia se os cidadãos de lá estavam cientes de que algo estava realmente acontecendo em sua cidade, mas Kim Il-sung havia declarado claramente que algo estava acontecendo em sua área. Uma nova aparência de masmorra. Onda de monstros. Um monstro heróico. Considerando os suprimentos, eu sabia qual deles era o mais provável. Você é tão óbvio, Il-sung. Era necessário se preparar para qualquer situação em uma expedição, mas parecia estranho preparar 1000 flechas para Qin He, que nem era um arqueiro pura por omissão. E não era só isso também. Poções básicas de resistência estavam sendo produzidas em massa em nossa fábrica de poções, tudo para atingir a cota que Kim Il-sung havia estabelecido para elas. Nesse ponto, era fácil prever o que aconteceria em Castle Rock. Estávamos nos preparando para uma batalha grande. Claro, como disse Kim Il-sung, era para se preparar para qualquer coisa, mas vendo que o cara que conhece o futuro está se preparando demais, pude pelo menos perceber que o propósito dessa expedição não era um simples ataque na masmorra. Vamos enfrentar uma onda de monstros ou um ataque. Pessoalmente, esperava que fosse o primeiro. Eu estava ansioso, mas também animado. Se Kim Il-sung estava disposto a mergulhar em tal situação, isso deve significar que a recompensa é grande. Sem mencionar a experiência. O que? Oh, nada. Ei, Yeong, você fez as malas? Sim. Embalei todos os meus pertences pessoais. E quanto aos outros? Arrumamos tudo e verificamos a bagagem da Henri e Ayan. E Jin parece ter terminado de se preparar também. Tudo está indo bem. Bom. Então, direi ao nosso mestre da guilda que estamos prontos para partir. Sim. Meu trabalho aqui foi feito. Próximo. Gerente Park Jung-ji. Vice-mestre da guilda. Acredito que você tenha feito tudo sem erros de acordo com a lista. Ah, sim. Há algumas coisas que estão faltando na preparação repentina,
Mas quando todos os suprimentos estiverem no lugar, você pode ir a Castle Rock. Esta é uma última verificação, mas eu realmente tenho que enviar tudo isso. Sim, gerente Park Jung-ji. Por favor, envie sem nenhum erro. Não, seria bom enviar suprimentos adicionais, se você ainda puder. Você fez um trabalho muito bom. Ah, se houver mais itens necessários no futuro, direi novamente, usando um pombo-correio. Tudo bem. Esta parte também parecia pronta. Kim Sung apareceu então, no que eu chamaria de um momento perfeito. Não havia mais necessidade de eu encontrá-lo e relatá-lo sobre os preparativos concluídos. Estávamos prontos para ir. Acho que podemos partir imediatamente, Yoon-sung-si. Sim, obrigado. Você não tem que sair e verificar todas as vezes. Eu fico um pouco nervoso se não verificar pessoalmente, de qualquer maneira. Sinto-me seguro por ter que Yoon-si. Você precisa, seu bastardo. Não é um trabalho difícil. O número de membros expedicionários é 13, incluindo eu, Wang Jeongyeon, Park Deok-gu, Jung Ga-yan, Sun Hye-yeon, Kim Hee, Xu Ye-jin e 5 outros funcionários da guilda. Exceto por alguns itens que precisam ser ajustados, todo o resto é carregado no vagão. Mais tarde, assim que a quantidade for atendida, os outros vagões partirão. Sim. A guilda deve ser administrada pelos consultores Lei Sang e pela gerente Kim Yeon, entre muitos outros. Sim. Eu confirmei. Então vamos. Sim. Depois que os membros da guilda entraram lentamente na carruagem, eu também entrei. Seria mais rápido se eu fosse em um grifo, mas havia muitos suprimentos. Era uma pena que a estrada para Castle Rock fosse um pouco acidentada em si mesma. Por se tratar de um local já estabilizado, não precisava me preocupar com monstros nos atacando, então a viagem seria como fazer um piquenique. Resumindo, eu poderia relaxar. Bem, já faz um tempo desde que saímos em uma expedição, então estou animado. Não vamos nos divertir, você pode descansar até chegarmos a Castle Rock. Você não é muito rigoroso, Youngnin. Com as palavras de Park Deok-gu, Kim Sung-ryu. Sempre que chovia, o solo endurecia. O mesmo poderia ser dito entre Sung e eu, que acabamos de sair de uma disputa. Talvez eu estivesse apenas imaginando, mas senti como se nosso relacionamento tivesse ficado um pouco mais forte em comparação com ontem. Só de pensar em sua expressão nervosa me fez rir. Eu já sabia que Kim Sung não era uma pessoa má, mas o incidente de ontem parecia me fazer confiar nele um pouco mais. Tirando isso, tínhamos muito o que fazer. Do meu lado, eu precisava descobrir mais algumas informações sobre Xu Ye-jin, bem como encontrar uma maneira de distribuir minhas poções em Castle Rock. Eu não só precisava me encontrar com Marleon Gai, mas também visitar a igreja. Não importa uma possível invasão ou onda de monstros, eu já tinha o suficiente para fazer na cidade. De tudo, no entanto, havia apenas uma coisa que eu considerava mais importante. Isso era para proteger Kim Sung. Foi então que algo aconteceu. Seu atributo de grau heróico, Olho da Mente, aumentou seu grau. O que está acontecendo? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.